Seja bem-vindo a mais um episódio do Podget Business. É um episódio que, assim, eu tenho um carinho especial porque falar com empresários que já romperam a barreira dos milhões é uma coisa. Agora, falar com aquele empresário semelhante a mim, que está na batalha, fazendo as coisas acontecer, é um negócio que é muito bacana. Guilherme, dono de 3 farmácias, começou tomando porrada e hoje consegue ter uma tranquilidade financeira. Mas não é tão tranquilo assim. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Imagina. A gente vai bater esse também. papo. Espero que as pessoas em casa recebam todos os ensinamentos que você tem para contribuir com a gente. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero que seja um bate-papo produtivo e que quem nos assista possa aproveitar ao máximo. Legal. Guilherme, mas antes da gente começar a falar sobre o empreender, como começou essa questão da farmácia para você? Então, Arthur, meus pais são do comércio. Eles tiveram comércio lá na minha cidade. Eu sou da Serra Catarinense, sou de São Joaquim. Desde pequeno eu acompanhava eles. São Joaquim é frio, que eu fiquei sabendo, né? É, muito frio, mas eu adoro lá. Tenho muito orgulho de ter nascido lá. E essas raízes do comércio dos meus pais, eu acho que foram os primeiros empurrões assim para aquela veia de gostar de atender o cliente, de se portar no atendimento. Minha mãe tinha loja de armarinhos, cama, mesa e banho. Meu pai tinha loja de esportes. Então, tudo aquilo foi, de alguma forma, abrindo a mente, sabe? Eu lembro que eu era office boy com meu irmão. Então, tinha que pegar os boletos, ir no banco, trocar cheque, sem nada do que tem hoje de facilidade. Então, lembro que ficava, às vezes, 1 hora, 1h30 na fila, e louco para sair, para jogar bola, para andar de bicicleta. Então, tudo aquilo ali do comércio dos meus pais, eu acho que foi o primeiro insight, assim, tipo, olha, o comércio, ele é difícil, mas ele tem umas particularidades que são interessantes, e aquilo ali foi, aos poucos, moldando, sabe? Então, até hoje eu não sei, assim, por que eu decidi farmácia, né? Não tenho ninguém na família, tios, sabe? Geralmente o pessoal de farmácia, ele herda muito, né? Sim. Herda muito o comércio, o avô tinha ou o pai tinha, e aí ele acaba entrando nesse ramo. Mas eu não tinha nenhuma ligação, então até hoje eu acho que... não lembro, assim, de alguma coisa que fez assim, vai pra farmácia. Acho que a vida acabou, né? Deus, ele vai escrevendo a nossa história aos poucos, então... Eu acredito que o comércio, sim, já estava desde pequeno, mas a farmácia, não. Então, com o tempo... E com quantos anos você começou a trabalhar assim? Qual foi com quantos anos você tinha quando recebeu o seu primeiro salário? Salário mesmo, eu te falo, eu já tinha... Aí foi depois que eu me formei em 2002. Então, faz 20 anos que eu estou formado. Então, logo que eu me formei... Deixa eu te ajudar um pouco. 2002 não fazem 20 anos não, meu amigo. Fazem 24. Desculpa. Eu me formei em 2006. Então tá bom, 2002 eu entrei na faculdade. É que tem gente que perde as contas depois. É verdade. 2002 eu entrei na faculdade, aí em legal. 2006 eu me formei. Sim. Então, agora, fevereiro, fechou certinho 20 anos de formado. Legal. Primeiro salário, eu acredito que estagiei, né? Então, de repente, lá com 2003, 2004... como estagiário comecei a remunerar, né? Ter essa remuneração. Mas sempre com meus pais eu tinha essa questão de, né? Eu precisava de dinheiro, eu precisava sair, né? Então, trabalhar com os pais normalmente você não recebe, né? Não recebe. Recebe menos do que a gente... O recebimento normalmente é aquela viagem que você está querendo fazer com o pessoal da escola, né? Aquela roupa que você quer comprar. Sim. Eu sei como é isso, porque... Sim. Lá em casa a gente fez assim também. Eu não ficava dando dinheiro, eu acho que há 4 anos já, que eu não dou dinheiro pro meu filho. Sim. E aí se ele quiser, ele que faça o dinheiro dele. E ele, pelo visto, deu certo. Ele tá fazendo o dinheiro dele, tá feliz da vida, não me pede pra nada. Ótimo. E a gente segue a vida. Guilherme, olha só. 2006, começou, formou e agora... Pelo que a gente conversou, 2006, depois de quanto tempo você abriu seu primeiro empreendimento? Então,
quando eu prestei vestibular, eu fiz vestibular para educação física e para farmácia. Então, a educação física sempre teve no meu sangue, assim, eu sempre gostei muito dessa área do esporte, atividade física. Então, isso estava mais claro para mim, eu vou prestar vestibular para educação física. E farmácia, eu acho que ela veio um pouco de metida ali nessa situação. Eu passei nas duas juntas, então eu fiquei um ano e meio, consegui levar as duas juntas. E aí depois, quando a farmácia aumentou a carga horária, que aí começou a ser um período integral, eu tive que escolher. Aí eu optei por farmácia. Então eu tranquei a faculdade de educação física, voltei para a farmácia e eu me formei. Quando eu me formei na farmácia, eu falei, olha, estou com a educação física trancada, é um curso que eu adoro, uma área interessante, eu vou querer investir nisso. Então, consegui um emprego na farmácia que eu fazia estágio e trabalhava até final do dia, e à noite eu ia para a educação física para terminar o curso. Quando eu terminei a educação física, eu falei assim, bom, agora vamos trabalhar. Só que lá no nosso curso de farmácia ainda tinha mais 1 ano e meio de especialização de bioquímica. Então eu falei assim, bom, eu acho que eu vou fazer. Continuei fazendo. E aí, nesse meio tempo que eu estava fazendo, o meu amigo falou assim, olha, eu achei no jornal uma farmácia que está à venda, num bairro distante, e a gente pode, de repente, ir lá. A gente tinha se formado junto, né? Eu falei assim, bora, vamos lá. E pra gente, na época, era um bairro distante, porque a nossa rotina toda era na UFSC, ali na Trindade, e esse bairro lá no Cariano, só que, isso há muito tempo, era mais distante, questão de ônibus, tudo. Aí a gente pegou e, vamos lá. Aí a gente chegou lá, ela era uma farmácia já que tinha 10 anos, só porque a farmacêutica que era a proprietária dela, ela estava com uma filha pequena, então ela estava... às vezes ela tinha que fechar a farmácia para levar a filha no colégio, buscar, estava com os horários um pouco complicados, e foi o motivo que ela... Te passou. Ela falou, eu preciso vender a farmácia. Aí eu olhei para esse meu amigo, cara, vamos nessa? Ele falou, vamos. E foi isso. Em 2008 a gente comprou essa farmácia, e aí a gente começou a trabalhar, eu e ele, sem crédito, aquela história de boleto para 7 dias, quando muito, não tinha nem sistema, computador tinha umzinho ali que funcionava, internet era com um pendrive de, sei lá, 1 giga. Então, assim, aqueles desafios do início que eu falei para ele assim, cara, é o que a gente tem e é nisso que a gente vai se apegar. Aí, 1 mês depois disso, tinha uma farmácia que era próxima da onde a gente tinha comprado essa primeira loja, que o representante falou pra gente, o dono dela vai se mudar e tal, e ele quer vender a farmácia. Aí eu olhei para ele, cara, será que dá? Então, assim, a situação da segunda farmácia, ela não estava nem assim, agora eu tô com caixa, capital de giro, eu tô com crédito bombando. Cara, foi simplesmente assim, um olhou pro outro, e claro, nessa época quem nos ajudou foi nossos pais, a gente não tinha dinheiro, não tinha como investir. E aí, tu tinha acabado de ligar para eles e falar assim, pai, eu tô querendo comprar uma farmácia, o senhor me ajuda? Ajudo, legal. 1 mês depois, você faz a mesma ligação? Pai, tem outra farmácia. Eu quero comprar outra farmácia. Então, sabe? Aí a gente sempre agradece muito a família que tem. Então, eu e meu amigo, a gente, na época, falava muito sobre isso, de ser grato à família que a gente tem. Então, foi uma hora de dificuldade, porque a gente não queria perder aquele negócio. O bairro, quando a gente entrou, tinham 3 farmácias, então... A gente tinha comprado uma e a gente tinha a possibilidade de comprar a segunda em menos de 1 mês. Ou seja, de 3 farmácias do bairro, a gente ia ficar com 2. Então, a gente sabia que era uma oportunidade legal, só que a gente não tinha caixa. Então, a gente agradece por ter essa oportunidade da nossa família nos ajudar. E ali tudo começou. Em 1 mês, a gente que era só eu e ele em uma farmácia, ele foi administrar uma, eu fui administrar outra. E tudo começou ali. Entendi. Com o tempo, a gente ficou assim 2 anos e meio, 3 anos, e aí o pai desse meu amigo, ele ficou doente, acabou adoecendo, e como ele era do Rio Grande do Sul, ele teve que voltar para a cidade dele. Aí, por questão de estrutura, a minha loja era maior que a dele e conseguia absorver o estoque que ele tinha. Sim. Então a gente acabou fechando aquele CNPJ, fechou aquela loja, e aí unificou essa operação tudo nessa loja única.
Aí a gente ficou, assim, ele à distância e eu aqui administrando uns 6 meses. Aí a gente falou, cara, ó, nisso eu conheci minha esposa, reencontrei minha esposa, que ela também é farmacêutica, já conheci ela da faculdade. E aí a gente se reencontrou. Aí eu falei, cara, agora a sociedade vai mudar. Eu vou fazer a sociedade com a minha esposa. Ela já tinha experiência de rede, trabalhava numa loja grande com 25 funcionários. Então ela veio com uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Sim. Eu era muito da operação, do balcão, do tete-a-tete com o cliente. E ela veio com essa visão geral de rede, sabe? Que a rede, na verdade, ela é uma escola para gente. Porque ali os processos são definidos, tudo tem dono, tudo tem lugar, né? Então, mix de produto, layoutização, uma série de coisas que até então, para mim, ali, recém-formado, loja pequena... Mas, Gui, em relação a... Agora você chegou num ponto que é bacana. No seu curso de farmácia, eles em algum momento falavam sobre a importância de você saber se comunicar, vender, como que você vai enxergar, se você tivesse uma farmácia, como que você vai enxergar o negócio, finanças. Existe isso no então, curso de Arthur, farmácia? a gente está falando aí de 20 anos, né? Então, mudou muito. Mas no nosso tempo ele era um curso muito técnico, sabe? Muito voltado para a parte... Você ser farmacêutico de alguém. Ser farmacêutico, acadêmica. Essa parte administrativa, empreendedora, eu acho que está muito em cada um ter isso já em si e se autodesenvolver, sabe? Não é, pelo menos no meu caso, não foi uma situação que a faculdade ela já tinha esse olhar de abrir a mente já durante o curso. Você acha que hoje tem? Assim, eu acho que é um pouco difícil porque é um olhar que é muito prático, sabe? Uhum. E por mais que tenha, eu acredito, questão de tempo, do currículo, não adianta. São habilidades que eu vejo que só o mercado, só o apanhar, só o ter essa responsabilidade que realmente traz para a gente. No decorrer do curso a gente tem cadeiras de administração, tinha a parte do currículo, do estágio em drogaria ou na área que você escolhesse. Sim. Mas eu ainda vejo que o tempo é curto, sabe? Então, talvez teria que ter um tempo maior de formação para que a gente conseguisse sair com esse olhar um pouco mais um pouco mais firme, assim, sabe? Então, eu vejo que mais cada um já ter isso dentro de si e se autodesenvolver no decorrer da caminhada. Aí seu sócio sai do jogo, entra sua esposa com toda essa visão de uma grande empresa. Dentro de todas as habilidades que ela trouxe e dentro do que você enxergava ser uma farmácia, quais foram as 3 principais habilidades que fez com que você entendesse que isso, quando você desenvolveu, mudou seu jogo? Assim, Arthur, eu falo que eu e minha esposa, a gente se completa muito. Então, eu consigo ir até um pedaço que eu sei que dali para frente a habilidade dela se sobressai. Então, eu falo que eu tenho algumas habilidades, ela tem as delas, e a gente junto, a gente se soma. Então, acaba que fica muito claro para a gente, de acordo com o que a gente... no dia a dia, no que a gente se depara, dizer assim, olha, isso é para você, sabe? Então, eu acho que, assim, questão de pessoas é o principal. Ela veio com essa visão de ter uma equipe, de escala de trabalho, de atestado, sabe? Então, várias situações que eu não tinha essa vivência, que pelo fato de ela ter uma estrutura muito grande comparado àquela realidade da nossa farmácia naquele período, ela já tinha sido lapidada para aquilo. Então, por mais que na época a gente não tinha funcionário nenhum, era só eu e ela já estava preparada para absorver uma equipe, sabe? Com aquela gestão de pessoas muito, muito bem definidas. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é abrir a mente para a concorrência. Eu acho que o nosso setor, como ele é um setor muito competitivo, tu tá antenado a tudo que está à tua volta é muito importante. Então, assim, eu acho que foi um insight muito bom. Como ela veio com essa visão da rede, é como se a rede tivesse entrado dentro da minha loja.
E a partir dali eu comecei a abrir os olhos para, tipo assim, quem que eu tenho do nosso lado? E às vezes o pequeno empresário, ele se preocupa com a concorrência só quando ela já está na tua porta. E a gente tem que se preocupar com a concorrência, independente se ela está do teu lado, se ela está longe, porque às vezes o cliente ele fica nessa situação como se fosse assim, no nosso caso, né, de farmácia. Ah, então quer dizer que como eu não tenho concorrência, eu vou fazer da forma que eu acho, eu vou cobrar mais caro, ou eu vou ter algum serviço que eu possa dizer assim, cara, a outra farmácia ou a tua segunda opção ela é muito longe, então o que tu tem é isso. Se a gente, como pequeno empreendedor, pensa assim, quando abre uma rede, quando abre uma concorrência do nosso lado, a gente não consegue reverter, porque tu vai ter que correr muito contra o tempo e o mercado não permite isso. Então, tu tem que estar preocupado com a concorrência, independente se ela está do teu lado ou não, sabe? Se ela está perto ou longe, tu tem que fazer o teu melhor, olhar para a concorrência no sentido de aprender e de pegar as aberturas que eles te dão. Os pontos que eles não atacam, as prioridades que eles não têm, sabe? E colocar aquilo no teu negócio. Mas eu friso, a gente não pode se preocupar com isso só quando ela já vem. Tu tem que fazer o teu melhor, como tu gostaria de ser atendido, como que tu se imagina cliente do teu negócio, independente se tem concorrência ou não. E você falou pessoas, concorrência, e o que seria o terceiro? Processos? O nosso ramo ele é muito, muito baseado em processos. E eu te falo que a gente corre contra finalizar os processos ou alinhar os processos até hoje, porque sempre tem uma coisa que antes tu fazia, hoje tu pode mudar, parte de tecnologia, inteligência artificial que está entrando, que tu consegue melhorar. Então eu falo assim, sem dúvida processos é um pilar assim importante, e a rede ela é muito baseada em processos. Dá um exemplo de processo para o pessoal que poxa, o que seria o processo? Por exemplo, fechamento de caixa. Fechamento de caixa ele é um processo básico, que a pessoa não precisa ser um farmacêutico experiente, nem sabe, para executar. Um contabilista renomado para você saber fazer o fechamento de caixa. Isso, mas assim, eu te falo que tem alguns pequenos empresários que não fecham caixa, sabe? Ou então que misturam essa questão de dinheiro que é teu, dinheiro que é da empresa. Preciso ir na padaria, pega dinheiro no caixa, sabe? Então, assim, o fechamento de caixa ele é um processo que, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem uma complexidade gigante. Então, assim, ele organiza o fechamento de caixa, ele organiza o teu fluxo, organiza o teu dinheiro, ajuda a organizar o teu estoque, sabe? Porque alguma venda que você deixa de passar, por algum motivo, cancelou e tal, no fechamento de caixa você pode pegar. Então... Você falou uma palavra que eu gosto, assim, ó, ela tá quase como um eu te amo, é venda. Os seus funcionários, eles estão preparados para... Porque se a gente entender que, poxa, farmácia, a pessoa só vai comprar remédio, não. Farmácia, você compra desodorante, você compra energético, você compra vitaminas, suplementação, você compra... Às vezes as pessoas confundem que a farmácia é só quando você está mal. E a farmácia, se você visitar a farmácia, na minha visão, se você visitar a farmácia como prevenção, dificilmente você vai visitar a farmácia quando você estiver mal. Sim. Não é isso, Gui? A gente brinca que hoje farmácia tem até medicamento. Né? Boa. Se você pegar o histórico do nosso ramo, antigamente os balcões eles estavam lá na frente, lá na entrada, que você chegava e já dava de cara com um atendente. Tinha ali uma meia dúzia de perfumarias, um desodorante, um shampoo, e atrás era só medicamento. Hoje ela é o inverso, praticamente 20%, 30% da área de uma farmácia ela vai ser de medicamento e 70% de não medicamento. Então, nesse não medicamento, são muitas oportunidades, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. É que são os fármacos que são com preço mais elevado, com receita, né? Que precisa ter um pouco mais de cuidado no manuseio. Eu acredito que seja isso, Isso, né? Na verdade, assim, pela legislação, alguns medicamentos, como eles são tarjados, eles são vendidos só sob prescrição. Então, eles têm que estar para trás do balcão. O cliente ele não pode ter acesso.
Então, tudo que é MIP, que chama medicamento isento de prescrição, ele pode ficar ao acesso do cliente. Então, ele entra, numa gôndola vai ter um shampoo, um condicionador, na outra gôndola vai ter um suplemento, vai ter uma vitamina, sabe? Então, hoje o mercado ele fez essa inversão. Ele olhou para um nicho que não era explorado, ele aproveitou o fato de farmácia, a capilaridade dela ser muito grande e tu encontrar ela muito próximo a ti, e questão dos horários. Antigamente os mercados fechavam cedo e o comércio das cidades que funcionava até mais tarde era uma farmácia. Então, assim, por que eu não vou aproveitar? Se eu tenho um funcionário que eu já tenho, se eu tenho o custo já que está ali, uma oportunidade para esse cliente. Então, no início teve uma questão que existia esses produtos. Então, por exemplo, um acesso a shampoo, condicionador, essa parte de higiene e beleza, tinha em farmácia, só que era com preço muito caro. Mais ou menos assim o que é uma loja uma loja de conveniência de um posto de gasolina. A gente sabe que ela está ali aberta, às vezes 24 horas, mas tem um valor elevado, um valor acima do que tu normalmente paga. E farmácia, no início, ela estava assim, sabe? Ela tinha os itens, só porque tinha aquele preço mais caro. Por quê? Porque era o único mercado da cidade aberto naquele horário. À medida que começou a ter concorrência, os donos de farmácia começaram a sentir que se o meu preço estiver caro, eu não vou vender. Porque agora eu não sou mais só eu que estou aberto. Agora eu tenho concorrência. E os seus atendentes, quando que você percebeu que os seus atendentes eles precisavam ser não só aquele cara que fica com um umbigo no balcão, mas com a mentalidade de saber lidar com a demanda de produtos que você tinha, de saber lidar com o mix? Porque uma coisa é você vender o que a pessoa pede, outra coisa é você vender além do que a pessoa pede, algo que pode complementar essa compra. Sim. Né? Quando que você percebeu isso? Assim, por mais que a gente trabalhe com medicamento, com essa questão de legislação, a gente sabe que farmácia ele é um comércio. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de saber onde que eu posso ir, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que tem muitas oportunidades no nosso negócio, muito voltado para a parte de longevidade, prevenção de saúde. Então, é como você falou, se você consegue uma suplementação que te dê saúde, que ajude a você a prevenir algumas doenças, você vai tomar o suplemento e evitar que precise tomar medicação. Então, no ponto que você falou de vendas, eu acho que tem muito essa questão de você se colocar no lugar do cliente. Você saber o que ele está precisando, fazer uma anamnese individual no sentido de ele precisa disso? Ok, tudo certo. Ele não precisa, não tem por que você avançar. Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive contato com os funcionários no sentido de ter esse olhar. Várias vezes as pessoas chegam lá querendo alguma indicação, melhorar alguma coisa, eu falo, olha, você não precisa, ou não é pra gente, entende? Então, ao mesmo tempo que é um comércio, não é aquela coisa de estar sempre empurrando, de estar sempre indicando alguma coisa que ele não precise. O principal nessa situação é necessidade do cliente. A gente está ali, eu acho que farmácia ela está ali para suprir a necessidade do cliente. A gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente não está ali numa loja de roupa, numa loja de calçados. A gente trabalha com a saúde das pessoas. Então, eu acho que se a gente tiver esse olhar, tudo dá certo. Sim. A gente, assim, eu acredito que ali é mais uma venda consultiva, né? Porque às vezes a pessoa pode aproveitar para levar mais alguma coisa, sabe? Trabalhar um mix, o que eu já tive contato com farmácia, é justamente não empurrar remédio, porque o farmacêutico, o atendente, ele não tem essa... Ele não pode fazer isso, né? Mas sim a questão de suplementação, a questão de tantas coisas que... hoje
Até medicamento é vendido Sim, em farmácia, sim. né? Em vendas a gente fala que você precisa ter a parte de empatia, você precisa saber perguntar. Uma pergunta certa faz com que você abra um campo de oportunidade gigantesco. Mas nada, a pergunta certa, se você não tiver empatia, se você não tiver domínio do produto, domínio do mix, o que eu posso oferecer, o que está em voga, o que eu preciso fazer, porque a gente sabe também que tem muitas coisas que vêm para a farmácia ou vêm para o ponto de venda e você precisa fazer o FIFO, você precisa fazer com que o produto entre e que o produto saia. Sim. E nem sempre, remédio não tem como fazer, mas outras coisas, parte de perfumaria, outras coisas, é possível, né? E o porquê que eu estou falando sobre isso? Porque o empreendedor que tem negócios, que tem diversos SKUs, que tem diversos produtos, né, diversos tipos de produto, às vezes eles ficam focados em poucos produtos, mas tem outros produtos que têm uma margem maior, que ele poderia trabalhar com uma margem maior, só que ele fica de olho não só no que tem margem, mas no que as pessoas estão normalmente pedindo. Sim. Né? Voltamos à parte da estrutura. Quando que você começou, aí você pegou, fechou uma das farmácias, ficou com uma e hoje você tem 3. Como que foi esse romper para a segunda e para a terceira farmácia? Eu acho que o romper da segunda que é quase como se fosse a chave do jogo, sabe? Porque ali é aquela hora que, tipo, você decide que você quer crescer, mas ainda tudo é muito incerto. Então, assim, eu acho que tudo começa ali, naquela segunda escolha. Então, assim, se você tem um negócio, você está pensando em abrir, eu acho que primeiro é oração, é você colocar tudo nas mãos de Deus e dizer para Ele sua vontade, dizer, Senhor, faz o teu propósito. E eu falo assim, ó, tudo tem que ter paz. Qualquer negócio que a gente faz, eu e minha esposa, independente se é um negócio com valor alto, com valor baixo, não importa. Se a gente não tem paz, a gente não avança. Então, assim, o primeiro sinal, e o Espírito Santo é maravilhoso, que ele nos sinaliza nos pequenos detalhes. Então, a gente sabe que qualquer sinal que a gente esteja sentindo que não tenha paz, a gente já retrai. Então, assim, 2008 eu abri essa loja com meu amigo, aí depois a gente fechou, voltei com a minha esposa. E aí, 2017, a gente falou, vamos abrir uma farmácia? Vamos. E aí a gente correu alguns lugares para analisar ponto e tal. Então, assim, a gente olhou bastante essa questão do mercado. E aí a gente encontrou um ponto que foi lá no Ribeirão da Ilha, nossa segunda loja. Era um ponto do lado de uma agropecuária, que tinha um movimento bom. E a gente falou assim, olha, eu acho que aqui vai dar certo. Era um bairro próximo de onde a gente estava, então a logística também facilitava. E aí a gente foi. Mas eu te falo que a tua cabeça ela começa a abrir assim no sentido de, olha, agora então, se você achava que estava difícil com essa loja, com essa estrutura, agora você tem mais uma. Aí agora parece que o tempo já não é o mesmo, você tem que correr mais atrás. Questão de funcionário, questão de cliente. A gente no mercado era novo, não tinha uma marca forte, né? Então, é aquele trabalho de formiguinha. Eu acredito muito nesse trabalho do dia a dia. Por mais que você não tenha movimento, por mais que você não tenha cliente, eu acho que o trabalho formiguinha, isso é o que ganha jogo, sabe? O formiguinha que eu te falo é o seguinte, eu atendi aquele cliente pela primeira vez e eu queria que ele nunca mais saísse da minha loja. E eu atendia ele não para fazer uma venda hoje e deu. Eu queria que, esse aqui é o seu José, conheci ele, então tá bom, eu quero que o seu José, a partir de hoje, quando ele pense em uma farmácia, ele pense na Farmagui. E assim a gente foi desde o início. Então, assim, eu te falo, no início tudo difícil, não tinha estoque, o cliente chegava lá, não tinha produto, e aí eu fazia o seguinte, esse medicamento é para o senhor? Sim, é para mim mesmo. O senhor toma ele todo mês? Sim, eu tomo. Então o senhor pode ficar tranquilo. No mês que vem, eu garanto para o senhor que vai ter. Pegava o contato dele, anotava qual era o produto. 2, 3 dias antes eu já ligava. Seu José, o seu medicamento está aqui. Tá. A hora que o senhor precisar pode vir. Então eu acho que esse trabalho de formiguinha de olhar para o cliente com um olhar diferente, sabe? Um cliente de passar para ele
que a gente tem valor, que a gente tem qualidade, que a gente se preocupa com ele. Isso tudo desde o início, independente se a gente tinha um faturamento baixo ou não, a gente tinha em mente. E aquilo que eu falei, eu não estava preocupado se eu tinha concorrência ou não. Eu queria fazer o meu melhor e eu queria que esse cliente ele fosse nosso cliente por muito tempo, né? O que as pessoas às vezes não entendem é que não é que você faz o melhor, mas você faz o seu melhor. Sim. Tem muitas pessoas que ficam travadas porque vê um concorrente forte, capitalizado, robusto, e aqui não adianta fazer isso. Só que existe o que você falou, que até a gente teve uma pessoa que falou também sobre isso, que existe o ponto cego. O ponto que as grandes não conseguem fazer, ou não dão atenção para fazer, porque o fluxo, o volume é o que realmente dita o jogo, né? Para diversos negócios, eu acredito que para a farmácia também. O que você entende sobre o ponto cego, o ponto que as redes não abraçam, que não abrangem seus negócios, que você, é aqui que eu vou trabalhar? Uhum. Eu falo que assim, comparando as grandes redes com a nossa operação, é como se fosse um transatlântico e um jet ski. Eles são muito grandes, mas são pesados. Então, uma troca de direção, uma mudança, uma alternativa, para eles é muito mais difícil. A gente não, a gente é rápido, a gente é ágil. Então, assim, a gente tem que estar atento para quê? Para a hora que você precisar mudar uma rota, a hora que você precisar tomar uma decisão, você use a tua habilidade, que é ser rápido, né? Então, assim, a gente tem alguns processos ali que na rede eles são totalmente engessados, que de uma hora para outra eu consigo mudar. Então, eu acho que essa percepção do negócio, de saber que você tem essa qualidade, você consegue competir. Eu vejo que o olhar da rede ele é um olhar muito macro. Ela vislumbra números, ela não vislumbra ali as pessoas. E a gente tem o olhar individual, a gente consegue chegar naquele cliente individual. Então, por exemplo, eu consigo mensurar se o seu José, se a Dona Maria, se o seu João, eles estão vindo na farmácia. E eu fico preocupado se eles não estão, sabe? A rede não consegue ter esse olhar. Ela está muito, como tu falou, ela precisa de volume, ela precisa de gente. Então, independente se o A ou B entrou lá, no final tem que fechar aquela conta deles e deu. Então, eu acho que a gente consegue humanizar mais isso, sabe? Fazer com que esse cliente ele se sinta mais acolhido no nosso negócio. E como replica muito o ramo de farmácia, tu conseguir colocar uma pitadinha de tempero que só você tem, é a forma que você consegue competir com algo que, tipo, o medicamento aqui e o medicamento lá em São Paulo, uma caixa de medicamento, ele é igual. Então, assim, o que eu vou fazer para esse cliente na hora da decisão de escolha dele, que ele decida, eu vou na Farmagui, sabe? Então, é mostrar para ele que a gente entende a situação, a gente olha para ele com um olhar diferente e faz questão que ele compre com a gente. Ô Gui, 18 anos de empresa. Nesses 18 anos, qual foi o momento mais difícil que você passou em relação a esses 18 anos? Foi em algum momento de economia ou foi algum erro cometido? Assim, Arthur, desde quando a minha esposa, que a gente se reencontrou, ela já era cristã e através dela que eu me converti e a gente começou a andar junto em Cristo. Então eu falo que desde lá Deus nos abençoou sempre. Eu não posso falar para ti que a gente passou dificuldade financeira. Desde quando a gente entendeu os princípios, colocou esses valores cristãos na nossa vida, e isso ele acaba sendo levado para as empresas, a gente nunca teve dificuldade financeira. Eu te falo que não é fácil, mas a gente nunca se olhou e falou assim, eu não tenho cliente, sabe? Então eu acho que se é uma coisa que eu posso falar que a gente fez com qualidade, foi olhar para o cliente
de uma forma diferente. E isso ele acabou se refletindo no dia a dia, porque eles estavam, o cliente ele estava com a gente, sabe? Então, nas piores crises do mercado, eles estavam lá, sabe? Então, assim, não lembro alguma coisa pontual de dificuldade diferente, mas com certeza a gente cometeu muitos erros, sabe? Muitos erros durante essa jornada, mas eu falo que a gente sempre teve muito forte como casal, muito forte como líderes na empresa e com muita fé. Então, sempre foi Farmagui? No início, o nome da farmácia chamava Farmácia Essência Vitz. Essa farmácia que eu te falei que a gente comprou com meu amigo. Sim. Que como a gente já comprou ela pronta, né, com CNPJ aberto, a gente manteve o mesmo nome. Só que ficava um nome um pouco difícil de tu falar. Então, às vezes, não atendeu o telefone, eu atendia assim, Farmácia Essência Vitz. Daí o cliente, oi, sabe? E aí a gente foi com o tempo, pensando nessa questão do nome. E lá no bairro, como eu era o farmacêutico da farmácia, e tu sabe que assim, todo lugar tem uma farmácia que as pessoas vão e querem falar com o farmacêutico. Né? Aqui no continente tem uma também, a Josiane, que o farmacêutico é o Roma. Eu vou te falar que só de eu ter falado o nome dele aqui, a audiência subiu em umas 2.000 pessoas assistindo. Coisa boa. Mas... Então, as pessoas vinham e falavam, quando elas me procuravam, elas falavam assim, eu quero falar com o Gui. E aí ficou, sabe? É o Gui, é o Gui, é o Gui, é o Gui. Aí, um dia eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, a gente já tava com aquela questão do nome, né? Que a gente tava pensando em mudar. E aí eu falei, o que você acha? Vamos mudar o nome? Pô, mas o nome de empresa é tão difícil de tu encaixar e de tu, sabe? Daí a minha esposa falou assim, olha, o pessoal, todo mundo chama de Gui. Quem sabe a gente coloca Farmácia do Gui. Aí quando ela falou Farmácia do Gui, eu falei, vamos resumir isso aí então. E aí ficou, Farmagui. A gente comprou em 2008, eu acredito que 2016, mais ou menos, a gente mudou de nome. Então demorou um pouquinho. Sim, sim. Ô Gui, olha só, quando a gente fala de uma empresa bem-sucedida, a gente já traz a questão da paz na parte financeira. E aí você abriu a segunda em 2016, a terceira abriu quando? A terceira foi em 2019, novembro de 19. A gente comprou ela pronta também, então uma farmácia que já estava, uma farmácia bem antiga, mais de 20 anos no mercado, então já estava bem estruturado, o bairro já sabia que ali naquele ponto tinha uma farmácia, e ela ficava próxima da nossa operação, então a gente falou, olha, a oportunidade que Deus nos coloca e a gente avança. Só que ali foi um salto muito grande, sabe? Porque como ela já é uma farmácia antiga, tinha um valor agregado nela, então assim, ali foi muita oração, sabe? Pra gente decidir realmente, vamos avançar ou não. Porque a nossa segunda loja, a gente montou ela do zero. Então assim, a gente alugou uma sala, pegou aquela mobília que a gente já tinha da primeira loja, fez uma reforma nela e essa mobília a gente simplesmente colocou na segunda loja. Então foi algo mais fácil, assim, e até mais barato, porque eu simplesmente montei uma loja do zero em um ponto que não tinha nada. A terceira loja em 2019 foi uma loja que já estava funcionando, então a gente comprou ela em funcionamento normal. E aí a gente falou assim, olha, então agora a gente vamos avançar mesmo, sabe? A gente comprou ela em 2019, em novembro, e março deu a pandemia. E então, assim, a gente pegou aquela loucura da pandemia, num segmento que não parou em momento nenhum. Isso que eu ia falar, diferente de diversos segmentos, o seu... Sim, a pandemia ela ajudou muito todos os comércios que trabalhavam com saúde. Postos de gasolina, supermercado, né, os essenciais. Então, muitos comércios fecharam na pandemia porque não tinha fluxo, ninguém podia sair de casa, aquela coisa toda. Mas alguns comércios foram beneficiados por causa disso. Então, assim, uma tragédia mundial que aconteceu e que alguns comércios tiveram resultados positivos. Sim. Né? Então, a gente ainda estava absorvendo aquela questão da operação nova, de entender o mercado e tal, e aí vem a pandemia, início de 2020. Então, assim, foi muito difícil ali para a gente,
porque uma operação nova dessa, ela demora bastante tempo, até para te formar equipe, organizar os processos e tal. E aí, nesse meio tempo, a pandemia ali, a gente meio que foi empurrado, assim, sabe? Ó, vamos só fazer o que tem que fazer, vamos atender as pessoas, porque ali o nosso olhar era para as pessoas. A gente esquecia dessa parte comercial, esquecia de tudo e falava assim, ó, cara, eu tô aberto aqui, o que você precisar, você vem, você pode contar com a gente. Então, assim, a gente fazia o máximo para dar acesso, sabe? Sim. Mas muitas coisas a gente não conseguia nem comprar porque não tinha matéria-prima, sabe? Então... Mas da mesma forma que faltava para você, faltava para os outros também. Sim. Então, eu costumo falar que, ó, se tá ruim para mim, mas a concorrência também não tá, então, opa, calma aí, não é alguma coisa. Agora, se eu não tô conseguindo fazer a minha parte aqui, mas eu tô vendo que as pessoas que estão próximas estão fazendo, opa, calma aí, eu preciso alterar alguma coisa. A minha mudança de rota, ela precisa acontecer. E quando a gente enxerga isso, um empresário há 18 anos e a gente se conheceu num ambiente onde a gente busca conhecimento, né, que é o Get Business Club, qual que é o conhecimento, assim, qual que é a skill, a habilidade que você, ou as habilidades que você acredita que, poxa, olha só, se eu mudar aqui, eu acredito que eu trago mais faturamento, eu acredito que eu melhoro o meu processo. Quais são as habilidades que você acredita serem interessantes para você desenvolver? Eu acho, assim, Arthur, essa questão de treinamento de equipe, eu acho que é algo que a gente vai ficar a vida toda no varejo e não vai estar afinado. Eu acho que é algo que todo dia a gente pode melhorar, todo dia a gente pode lapidar. É uma habilidade que impacta muito, sabe? Ela vira o ponteiro. Então, acho que é um olhar que tu sempre tem que ter. Essa parte de organização, eu acho que independente se tu é grande ou se tu é pequeno, se tu não for organizado, tu não vai para frente. Então, assim, você pode ter um quiosque, um carro de food truck ou um pavilhão, uma indústria. Tu tem que ser organizado. Eu acho que tu tu só sobrevive se tu for organizado. Então, é uma habilidade que eu acho essencial para quem é empreendedor. Eu acho que a gente tem que ser muito curioso, sabe? Eu aprendi muito sendo curioso. Eu ia nos eventos que tinham de laboratórios, de indústrias, e eu queria ficar do lado dos caras que eu sabia que eram grandes, do dono de laboratório, do dono de rede de farmácia. Então, eu dava um jeito de sentar no canto da mesa, de ficar, sabe, perto dessas pessoas. Eu acho que se a gente, como empreendedor, for sempre curioso, tu sempre vai aprender. A gente tem que estar sempre pronto para aprender, tem que estar sempre pronto, aberto para aprender. A gente nunca sabe tudo, nunca sabe demais. Eu acho que o varejo, o comércio em si, assim, ele é uma coisa que todo dia ele está se reinventando, todo dia ele está mudando. E eu acho que esse olhar a gente nunca pode perder. Mas de habilidades, como tu falou, eu acho que organização, primeiro, resiliência é muito importante, porque vontade de desistir tu tem várias vezes, mas eu acho que o cara que vence, o cara que avança, é aquele cara que leva a porrada e continua, sabe? Ele sabe do propósito que ele tem e ele não para. Então, e treinamento de pessoas, eu acho que é algo que sempre tem que estar no radar. Você sabe que há uns anos atrás, quando eu comecei essa parte de conduzir outras pessoas, eu comecei a identificar um comportamento que tem que ser comum para as pessoas que querem se desenvolver, que são bem-sucedidas, né? E aí eu coloquei com o nome de TIDA. O que é o TIDA? O TIDA tem muito a ver com o que você falou agora. O T de técnica, a pessoa para qualquer coisa, você teve que também ter o conhecimento técnico para você exercer o que você faz. A inteligência emocional, que você acabou de falar também, que a gente precisa ser resiliente, a gente precisa entender das nossas forças, entender também as nossas fraquezas, porque é onde a gente vai colocar a atenção para desenvolvê-las. Então, a inteligência emocional é muito importante. O domínio, diferente da técnica, o domínio é quando você domina o seu produto, domina a arte de educar, a arte de interpretar o mercado. Então, o domínio é muito importante, mas o combustível de tudo isso é a ambição.
Então, para mim, essas habilidades elas precisam ser lapidadas, digeridas por todas as pessoas. Antes eu achava que isso aqui era só para as vendas, e eu venho percebendo que não. Todo mundo ele tem essa necessidade. Mas mais do que tudo isso, a gente tem que colocar Jesus na frente de tudo, porque quando a gente fala sobre inteligência emocional e a gente tem no coração Deus como o nosso caminho, a verdade e a vida, quando eu comecei a entender isso, que eu não sou cristão de berço, eu aprendi no meio do caminho, eu aprendi na porrada, eu cheguei para Deus na dor, para ser bem sincero. Às vezes as pessoas romantizam algumas coisas, mas não. E quando eu comecei a ter o acesso ao Pai, mas de forma verdadeira, isso eu dou graças à minha esposa, que ela pegava e falava assim: não adianta você ficar assim, você tem que pegar, entregar o seu melhor e descansar em Deus. Sim. Porque é nele que a gente encontra refúgio. Eu falei: nada, mas e amanhã para pagar as coisas? Eu tenho que fazer, eu tenho que colocar. E aí teve um dia que eu fiz um desafio para ela, eu falei: então eu vou deixar, vamos ver se Deus vai fazer o que você está falando mesmo. E ele veio e fez assim, blá, 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 blá. E aí eu comecei a entender. Só que também eu não coloco a responsabilidade só no que... Eu não vivo só de milagre, porque eu entendo que eu preciso fazer a minha parte. Porque fé sem ação, ela é morta. Não existe obra, não existe nada se você não colocar o seu empenho também. Deus quer que a gente faça as coisas também, né? Então, aí eu adaptei. Eu falo assim, eu vou abrir espaço para Deus agir na minha vida. Certo. Então, assim, e é bem isso mesmo. A gente tem que se movimentar para que as coisas aconteçam, né? Quando você fala sobre organização, eu vi um dia um palestrante falando sobre a organização, e um grande diretor de uma multinacional, ele começou a colher os grampos que estavam em mesas, já soltos no chão, e ele fez isso durante um mês. Todos os dias fazendo aquilo recorrente. E chegou no final do mês, ele pegou, juntou e ele mostrou, numa reunião ele colocou e ele fez assim, ó, e aquele monte de grampo. Aquele monte de grampo custou então, R$12. Aí ele pegou e falou assim, ó, se você não tem condições de cuidar de R$12, dificilmente você vai ter condições de cuidar de 1 milhão, de 2 milhões, porque você tem que estar atento aos detalhes. E aí muito isso que a gente enxerga para os empreendedores quando eles não tomam conta do mínimo. Sim. E aí são aqueles vários furinhos que tem, que daqui a pouco vira uma peneira, ao invés dele reter, só escoa. Sim. Que é justamente em relação a custos. Quando a gente fala sobre custo, você consegue dar uma olhada no seu DRE e entender de forma rápida tudo o que acontece? Ou isso foi logo do início? Ou demorou um pouco para você começar a entender custo, gasto e para onde meu dinheiro está indo? Sim, isso demorou muito, Arthur. Até uma das coisas que eu acho que mais foi lenta assim, na nossa caminhada. Talvez foi a última área assim, do negócio que a gente chegou, sabe? A gente muito preocupado com a operação, muito preocupado com o cliente e tal. E acaba que tu não tem esse olhar. A gente não tinha essa preparação acadêmica e... tu vai aprender isso aonde? Numa especialização, numa consultoria, e tudo tinha custo, a gente não tinha estrutura. Então eu vejo que assim, quanto mais rápido hoje você chegar nessa área, mais longe você vai. Porque ali está o coração. Independente se você tem cliente ou não, o planejamento, o fluxo, essa organização ela já tem que estar no papel, sabe? Óbvio que às vezes a gente sabe que empreender no Brasil é assim, decide, vai e ou vai ou racha, como a gente brinca, mas eu acho que esse olhar para os números ele faz toda a diferença. E o nosso ramo a margem é muito pequena. O custo é muito alto, então tu tem que ter esse olhar na cara, como você falou, de olhar ali, de tacar o olho e já dizer, é isso, sabe? Mas eu te falo que demorou muito. E uma das coisas que fez com que a gente chegasse nisso foi o fato de ser curioso, como eu te falei, de estar nesse meio, de conversar com pessoas, de ter conselheiros. Eu acho que
Se eu tenho uma farmácia, se eu olho para o lado, tem um cara que tem 10 farmácias, pô, olha só o professor que esse cara pode ser. Então eu te falo que assim, na nossa caminhada eu sempre tive esse olhar de querer ser amigo desses caras, de querer aprender com eles, e isso me ajudou muito. Você chegou num ponto que eu também gosto demais, que são os conselheiros. Na Bíblia está escrito isso lá em Provérbios e em diversos outros lugares também. Quanto tempo você demorou para, ao invés de apenas ser amigo e pegar o que está no raso, de você investir em conhecimento e entender que a todo momento que você investiu no conhecimento, você colheu esse fruto? A gente está com questão de mentoria, palestras, com esse olhar em torno de uns 7 anos. Então, assim, foi mais ou menos ali naquela época de 2018, 2019, que a gente, quando a gente vai avançar, vamos comprar essa terceira loja, então agora a gente tem que aprender. Então, muitas coisas a gente fazia assim, sabe? Só que, como a estrutura começou a ficar uma estrutura maior, a responsabilidade aumentou, a gente falou, agora o conhecimento está apertando. Então, mais ou menos nessa época aí de 2019, 2018, 2019, a gente começou a ter esse olhar, e aí eu te falo que a gente não parou mais. Então, assim, semana que vem eu estou indo numa imersão, praticamente a cada semestre a gente faz um aprendizado desse com investimento, e eu acho que se você olhar para isso como custo, você já está errando, sabe? Eu acho que quando você vai atrás de conhecimento, quando você vai atrás de pessoas para te aconselhar, eu acho que nunca vai ser um custo, sabe? Tu vai ter um retorno e às vezes algo muito maior do que você investiu. É um ponteiro que muda toda a história do jogo, né? Eu estou acompanhando um rapaz que ele estava perdido, não sabia o que fazer, abriu imobiliária com o pai e com a mãe, então é uma imobiliária pequena. E aí eu recebi uma incumbência do Ângelo, então o Ângelo vai estar com a gente, viu? Já vou deixar esse corte aqui, Ângelo, pode preparar porque eu quero ver você aqui também. E ele pegou e falou assim, gigante, eu tô precisando de uma ajuda sua. E aí ele explicou que esse rapaz é de Curitiba e estava passando dificuldade em relação às vendas, sabe? E foram 2 conversas, deu 1 hora no total de conversa. E ele falou, Arthur, preciso de mais disso. Então, e já mudou um bate-papo, porque o que ele estava fazendo há 2 anos, eu faço há 20. Certo. Então, é o que você falou, poxa, eu tô com 2, 3, tem uma pessoa com 10, eu preciso fazer esse investimento. E às vezes, primeiro eu passei sem custo, porque eu queria que eu recebi um pedido de um amigo, eu vou te ajudar. Sim. Mas em que momento, assim, você falou, olha, já teve investimento que você fez que não mudou no primeiro momento, Sim. né? A gente sabe disso. Mas já teve alguma coisa, algum ensinamento em específico que você implementou e você fez, uau! Vários, Arthur, porque assim, o ramo de farmácia, como que eu posso te dizer? Ele replica muito. Então, assim, se eu estou falando com um cara aqui que tem 10 lojas em São Paulo, 10 lojas lá no Mato Grosso e tal, por mais que seja muito distante, o que toca a operação, o que faz ela estar aberta até hoje, replica muito fácil aqui. Então, assim, se você conversa com esse cara, tipo, no final de semana, e assim, não precisa ser uma mentoria, eu falo, se a gente como dono de farmácia se encontrar numa mesa, numa conversa assim informal, a gente aprende mais do que qualquer palestrante que você chame para conversar ali. Porque é a minha dor, é a tua dor, sabe? É o dia a dia, é o dia a né? dia. Então, assim, muitas coisas que, tipo, esse cara que está com 10 lojas, ele já passou faz tempo, é como você falou, com 20 anos de imobiliária, muita coisa que você já passou, que você errou, que você acertou, já está no teu DNA. E aí a pessoa que está recém abrindo, começando, cara, às vezes é um negócio assim, ó, que para ti não tem tanto valor da informação porque é algo básico, mas pra gente que recebe aquilo ali, e assim, ó, eu sempre eu ia para esses eventos e eu sempre ia com um caderninho para anotar, sabe? Porque
aquilo ali era muita coisa tu aproveitava, sabe? Então, essa questão de tu ser curioso, de tu querer crescer, de tu estar aberto ao crescimento e de ter os conselheiros certos, eu acho que faz muita diferença numa caminhada empreendedora. Você sabe que o que mudou a minha forma de ver a questão das vendas foi quando minha primeira equipe, um japonês, o Wade, ele chegou para mim e falou assim: Arthur, como que vende? Não, a venda é sentimento. Você vai começar a conversar, você vai sentir ele. Tá, mas não tem um passo a passo? Eu falei, não. Né? Tem não tem um processo operacional padrão para isso. É um negócio que você vai lidando com as coisas, não é? Não, mas não tem um começo, meio e um fim. E ele começou a me deixar constrangido. E a partir dali eu comecei a estruturar tudo que eu comecei a estudar para ver o que eu fazia. Só que isso foi em 2012. Então, em 2012, a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Se você colocar no Maiá, ele traz a coisa para você, né? Não existia isso. E eu comecei a buscar, até que eu comecei a ver que sim, o que eu fazia existia nome. Eu só não sabia que era aquilo, né? E aí, de tanto estudar, Aí um amigo meu falou assim: poxa, Arthur, você ensina tão bem, que ele participou, ele trabalhou com a gente na imobiliária, porque ele queria aprender a fazer venda de alto valor. Aí ele falou: cara, isso que você faz de ensinar os seus corretores, você consegue fazer em qualquer lugar. Porque o processo da venda venda consultiva não é o processo de venda apenas de venda de 2 passos, né? Eu quero isso, toma isso. Mas uma venda consultiva, ela é replicável para todo produto. E quando eu comecei a entender isso, começou a mudar meu jogo. Você já está há 18 anos fazendo o que você faz. Quando que você vai abrir a sua mentoria? Então, é uma boa pergunta. O ano passado, Deus deu uma visão pra gente, que é uma área que a gente tem que explorar mais. Porque, assim, a gente tem isso no nosso DNA. Eu e minha esposa, quando a gente entra em qualquer negócio, um restaurante, uma padaria, enfim, eu te falo, eu olho para aquilo como se eu fosse o dono. Então, eu fico triste quando eu vejo coisas que não são legais, e eu fico muito feliz quando eu vejo que o negócio está funcionando, que está organizado, sabe? Então, ali eu sinto que eu e minha esposa como casal, tem muita capacidade de ajudar as pessoas. Então, Deus deu uma visão pra gente nessa questão da mentoria. É um projeto que está... ele já foi muito engraçado. A gente estava num hotel nas férias, e na madrugada Deus começou a falar comigo e Ele me deu esse projeto todo. Inclusive com nome, com estruturação de processo. Eu fiquei ali umas 3 horas. Mas não é Mentor Gui, não. Não. Faltou o nome. Eu disse: Senhor, faltou o nome. Aí eu acho que mais pra frente ele me entrega. Mas ele me deu tudo que eu preciso para organizar essa questão que você falou. Muito voltado para consultoria, sabe? E assim, o que eu vejo que é o melhor disso, que não é voltado só para farmácia. A gente brinca que quem trabalha com farmácia, quem abriu farmácia, quem, sabe, já está no ramo de farmácia há bastante tempo, consegue levar para frente qualquer negócio. Sim. Então, a gente sente que consegue ajudar vários setores. Se for produto, varejo, a gente consegue. Então, acredito que logo a gente consiga dar seguimento aí nesse projeto. Eu acho que já está pronto. Eu acho que já está no seu coração. Foi a primeira pergunta que eu fiz, que o seu olho brilhou. Então você vai ter que fazer isso aí de qualquer jeito, porque muitas pessoas
padece por falta de conhecimento, não só da palavra de Deus, mas também o conhecimento para que façam elas romperem os lugares onde elas se colocaram. A gente sabe que o empreendedor, eu comentei já aqui, o empreendedor, na minha visão, ele é um órfão. Porque quando você abriu da mesma forma que outras pessoas abriram também. Que começaram na sensibilidade, foram tocando e no meio do processo foram aprendendo outras coisas. Sim. Né? E está escrito lá que a gente precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E assim, lógico que não é nesse sentido, mas eu enxergo assim também que o empreendedor, tanto eu como você, como as pessoas que já sentaram aqui, eles não pegaram o negócio estruturado, eles aprenderam com o tempo. E eu vou ter a oportunidade de falar com pessoas que romperam, mas eu quero também pegar um dia para falar com a pessoa que deu errado. Porque tem a questão do Napoleão Hill. Napoleão Hill entrevistou mais de 5 mil pessoas, sendo que dessas 5 mil pessoas, 500 eram mega empresários. Só que dentro desses 5 mil pessoas, teve um monte de gente que quebrou, um monte de gente que não deu certo. E o que fez com que o que fez ele romper e ele ser conhecido há mais de 100 anos, eu acho que deu mais de 100 anos já, é justamente o que as pessoas fizeram de certo, porém também o que fizeram de errado. Sim. E eu percebo que a grande parte das pessoas que fizeram de errado é que fizeram de qualquer jeito, é que não buscaram conhecimento, não buscaram se desenvolver, ficaram no que no começo deu certo e depois começou a dar errado e a pessoa o ego dela não deixou ela enxergar outras coisas, outras possibilidades. O ego também não deixa a pessoa entender que o prazo daquele empreendimento chegou ao fim e ele precisa ir para outro lugar. Eu estava vendo justamente sobre isso, que assim, grande parte dos atletas, eu já fui atleta, já fui jogador profissional de basquete, e vi muitos amigos meus com 30, 35 anos ainda tentando jogar e já não tinha dado certo. Uhum. Eu, graças a Deus, quando deu 20 anos, quando eu estava com de 20 para 21, eu falei, isso aqui não vai ser para mim. Eu sou um jogador mediano, o que eu tinha que ter feito, já passou o tempo, eu vou começar a trabalhar. Mas tem muita gente que não percebeu e ficou muito tempo. Da mesma forma, um empresário que passa muito tempo insistindo, mas com a visão limitada dele, ele não entende que precisa buscar outra coisa. E aí vem você, com esse conhecimento, com não só... E eu vou te falar que eu sinto de falar, e normalmente eu só faço pergunta, mas eu sinto de falar que assim, o que você tem a trazer, eu estou até arrepiado, ó. O que você tem a trazer não é só sobre farmácia, mas não é porque você vai abranger outros negócios. É que você, falando de farmácia, vai levar a palavra de Deus para essas pessoas. Sim. Esse é o foco. Eu acho que esse é o nosso propósito. É para isso que a gente está aqui. É para isso que Deus foi nos moldando até hoje. A gente está aqui junto na Get recente, então está aprendendo muito. Deus está conectando a gente com pessoas sensacionais. Então, eu acho que o verdadeiro propósito tá em a gente conseguir chegar naquele cara assim, ó, que ou ele quer empreender ou ele já empreende, mas desse jeito que você falou, meio assim, de qualquer jeito, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir o nosso objetivo do grupo, do Get Business Club, se a gente conseguir diminuir essa distância entre os caras que já são multimilionários, os caras que já percorreram uma caminhada muito grande, mas fazer com que esse trajeto dele, essa distância dele para o cara que está aqui embaixo, que está, só ele e a esposa trabalham, uma empresa familiar, aquela coisa toda, eu acho que se a gente conseguir diminuir essa distância, dar condições para que esse cara cresça, abra a mente dele, fale da palavra de Deus, eu acho que a gente consegue o nosso objetivo. Você sabe que eu recebi essa palavra anos atrás, eu não tinha entendido, porque eu recebi a palavra que eu ia desenvolver pessoas para que elas não passassem pelo que eu passei. Passei isso por situações... Lindo, né, só que eu achei que eu ia fazer isso dentro da minha empresa. E no final do ano eu entendi que não. Aí eu abri justamente porque a ferramenta vai ser ensinar pessoas a vender.
Só que junto dela vai vir a palavra de Deus. Eu acho que a gente, quando a pessoa fala, eu costumo falar que a pessoa fala assim, ó, eu não sei o meu propósito. Então eu já tenho um propósito para você. É levar a palavra de Deus para todos os cantos, porque é aí de levar o evangelho a toda criatura. E quando a gente entende isso, eu vou te falar que assim, ó, hoje eu, Arthur, eu tenho um desafio gigantesco, porque o meu melhor amigo, o cara que me ajudou lá atrás, quando passava umas dificuldades que não vem ao caso, ele pegou, estendeu a mão, caminhou comigo, entregava tudo que ele tinha para que eu pudesse ter uma vida digna, e ele é ateu. E conversar com ele é um exercício diário. E a gente se ama, assim, de amizade de irmão mesmo, assim, a gente se considera irmão. Só que uma coisa é ele entender que eu sirvo a Cristo, e outra coisa é eu entender os momentos que eu posso levar uma palavra de Deus para ele. E ele estava com um problema, ele mora nos Estados Unidos e ele está visitando a mãe dele. E visitando aqui a família dele, e ele estava na casa da mãe dele e ele teve um problema com a mãe dele, que ele falou, poxa, Arthur, eu amo minha mãe, mas hoje não dá mais para a gente conviver no mesmo ambiente, que se tornou um parente, né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade de falar assim, então, eu sei que o que você sente, mas assim, ó, na palavra de Deus está escrito lá nos 10 mandamentos, honrai pai e mãe, e é o único mandamento que ele tem uma condição. Então honre seu pai e sua mãe. Porém, você não precisa estar no mesmo ambiente, porque você já criou a sua família. Uhum. Mas respeite e deixa ela viver a vida dela, da forma que ela decidiu viver. Ele é mesmo, não é verdade, tal. Então, assim, foi uma oportunidade de eu colocar a palavra. Com certeza. Da mesma forma que nas vendas, a todo momento a gente pode colocar a palavra de Deus, e é isso que a gente vem fazendo. O seu vai ser da mesma forma. Gui, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu quero saber assim, ó, nessa mentoria, qual é o conselho? Dá 2 conselhos que você poderia virar e falar para um cara que está sentado aqui e falar assim, cara, eu estou arruinado, estou em ruína. Quais são os 2 conselhos principais que você poderia dar para essa pessoa? O primeiro, eu acho que é olhar os números. Se alguém tem uma empresa, ela está indo mal, ele tem que estar com os números na ponta da língua. Ele tem que dominar os números. Porque aquilo ali, a resposta dessa análise vai ser muito... vai dizer muita coisa, sabe? Muita coisa no que fazer. Pode ser que os números digam que ele tem que fechar a empresa, sabe? Então, assim, eu acho que ele tem que dominar isso, primeira coisa. E segundo, eu acho que esse é o propósito dele. A empresa está alinhada no que ele quer para a vida. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco... às vezes a gente fica muito... mas como empreendedor, tu tem que olhar como que vai ser essa trajetória. Essa tua trajetória é o que você quer? O que você está fazendo? Você quer para daqui 5, para daqui 10 anos estar fazendo isso? Condiz com, sabe, bate com os teus valores? Ah, legal. Se você ficou na dúvida, esquece, sai fora. Se não, se for realmente o que você quer, é aquilo que você quer, eu acho que oração, colocar Deus na nossa empresa. Como eu te falei, assim, desde o primeiro momento, eu e minha esposa, a gente decidiu isso. Eu chego para trabalhar, eu oro, eu sei que Deus está lá, eu peço proteção, eu peço discernimento. A gente vai atender muita gente ali que pode ter descoberto uma doença grave na consulta médica. Então, não é o simples fato de te entregar uma receita ali, querer comprar um medicamento. Ela está com um diagnóstico grave. Então, assim, você ter esse olhar de entender essas particularidades, eu acho que é o principal. Que é o principal. Você falou em relação a números, falou em relação a atendimento, e o que você acha que te diferenciou? Não é o atendimento, mas o que diferenciou para que hoje você tivesse resistido? Te pergunto isso porque, da mesma forma que as grandes redes são um concorrente que esmaga o pequeno empreendedor, só que da mesma forma que esmaga pode sair muita coisa boa. Tem os grandes varejistas que chegam do lado de lojas pequenas, os grandes supermercados que chegam do lado de mercado pequeno. Eu vi isso acontecer há pouco tempo no bairro Potecas, que tinha um mercado que tinha recém feito uma reforma, dobrado o tamanho, e chegou um desses atacadistas e colocou uma loja do lado dele e ele quebrou. Porque não tem como ele competir com preço, com qualidade e tal.
quando a gente enxerga isso, o que fez você falar assim, olha, eu vou sobreviver e sobreviveu às grandes redes? Qual que foi o seu grande diferencial em relação? Como eu falei, assim, a gente tem um olhar para o cliente muito diferente. Eu brinco assim com meus amigos, às vezes numa conversa do setor de farmácia, eu ia adorar ser meu cliente, sabe? Eu olho para a nossa empresa e eu atendo todo mundo como se eu fosse atendido. Eu sei que se eu não fosse do ramo de farmácia e eu fosse cliente de farmácia, eu queria alguém com o olhar do Gui e da Rô pra gente. Então, pensando nisso, eu acho que foi aí que a gente conseguiu captar os clientes, o coração dos clientes, sabe? Porque, como eu te falei, a concorrência é muito grande, farmácia tu encontra em qualquer esquina, mas a Farmagui a gente não encontra em qualquer esquina. E esse cliente, ele sabe disso. Então, às vezes, ele saía do centro com uma receita, até ele chegar no bairro, ele passava na frente de 5, 10 farmácias. Pô, o que esse cara viu na gente? Por que no decorrer do... Cara, às vezes é final do dia, ele não tem nem certeza que eu vou ter o medicamento que ele quer, sabe? Então, já aconteceu situações... tinha um cliente nosso lá no bairro que ele era muito, muito meu parceiro. E ele fez uma cirurgia no centro e voltou para o bairro com a receita. Só que como ele não podia dirigir, mas ele saiu lúcido cirurgia rápida, assim. O pai dele que foi levar ele para casa. E o pai dele não me conhecia na época. O pai dele não mora no bairro e tal. E quando ele saiu da consulta, o pai dele falou assim, vamos passar aqui, ó, já tem uma farmácia aqui do lado. Tava com a receita na mão do antibiótico e tal. E aí ele falou assim, não, eu vou comprar lá no Gui. Aí o pai dele assim, pô, a gente tá aqui do ladinho e tal, vamos... Não, vou comprar lá. O que aconteceu? Isso era uma sexta-feira, final do dia já. Aí ele chegou na farmácia para comprar, com o pai dele do lado. Quando ele me entregou a receita, eu não tinha o medicamento que ele queria. O que aconteceu? O pai dele tá vendo? Pô, te falei. Cara, aquilo ali me deu um... Sabe, por dentro eu fiquei assim, eu falei, meu amigo, não sei onde tu mora, pode ir para casa que daqui meia hora o remédio vai estar lá. Eu dei um jeito. Eu dei meu jeito, entendeu? Eu fui atrás, peguei medicamento, entreguei para ele, resolvi o problema, porque aquela confiança que ele tinha... Você não podia quebrar. Eu não podia quebrar. Então aquilo ali, Arthur, é o que me motiva até hoje. Essa confiança que o cliente tem em você faz com que cada dia eu saia de casa para querer ser melhor. Hoje eu quero ser melhor que ontem, daqui 6 meses eu quero estar melhor, sabe? E isso foi... Isso é a nossa essência. Se você perguntar para qualquer cliente da Farmagui, eu acho que vai ser um pouco disso que ele vai falar. Isso é o que faz com que a gente escolha em comprar com eles, em comprar aqui e não comprar em outras redes. A gente sabe sobre a excelência, tá na palavra que é Deus que entrega a nossa recompensa. Você falou sobre ambiência. E hoje a gente hoje a gente congrega numa igreja que é muito preocupada com isso, de ter diversos tipos de ambiente. Ambiente de restauração, ambiente familiar, que você vai com a sua família, somos clãs. Ambiente que você queira se desenvolver, que é o Get Business Coffee, que é o Get Business Club. Ambiente que você quer apenas se divertir, que tem os grupos onde a gente faz grupo de corrida, grupo de beach tênis, de vôlei, de futebol. Existem diversas formas. Então, eu acredito que hoje a gente está num lugar que tem a visão de ser completo, ser um omnichannel de uma família. Sim. Ou de uma pessoa que não queira mais ficar no mundo e que queira realmente ter essa visão, né? Uhum. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado. Agora, olhando para eles, gostaria que você deixasse um recado, assim, ó, que vai fazer com que eles assistam esse episódio e façam com que alguma coisa mude no dia a dia. Eu acho que cada um, com essa veia empreendedora, com esse olhar de crescimento, se deite na palavra, entregue para o Senhor
Peça discernimento, peça sabedoria e avance. Se é o propósito de Deus para a vida de vocês, vá em frente. Não vai ser fácil, mas Deus está com vocês e eu acredito que no decorrer dessa caminhada mais para frente, muitos testemunhos vocês terão para contar. Glória a Deus. Então, assim, ó, ficou com essa palavra e já entendeu ambiência, entendeu necessidade de processos, de pessoas, entendeu que você precisa se organizar. Esse episódio foi assim, ó, foi fantástico, Gui. Muito obrigado pela sua entrega. A gente sabe que agora as pessoas entenderam e que as pessoas vão começar a compartilhar todo esse conteúdo que a gente está fazendo, porque se foi bom para elas, ela sabe que pode ser bom para outras pessoas também. Então compartilha. Curta aqui, porque se você curtir no YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai fazer com que, assim, ó, vai entregar para pessoas que precisam receber um conteúdo não só de empreendedorismo, mas o empreendedorismo com base cristã, porque a gente não caminha sem Deus. Você falou um negócio muito importante, se tiver dúvida não vai. Por quê? Porque está escrito lá na Bíblia, se ensina ou não, tudo que proceder fora disso é procedência maligna. Então, assim, ó, faça, mas faça da forma correta. Vá, se tiver medo, vá com medo mesmo. Se tiver dúvida, não faça. Entregue todos os seus caminhos para Deus, que vai ter, eu tenho convicção que se você entender isso e entregar o seu coração, porque o coração não é o seu coração que bate, isso aqui é você desenvolve ele com atividade física, mas é por aqui, ó, aqui que começa tudo. Então se desenvolva, tenha essa inteligência emocional importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado demais como eu gostei e fico para uma próxima. Um abraço, pessoal.